Fogo Morto, de José Lins do Rego. Esse é o capítulo 6 da segunda parte, terceiro vídeo. 2 dias depois, apareceu no Santa Fé o coronel José Paulino. Viera ali para trocar ideias com o vizinho sobre a política. Tinha tido a lembrança de fazer do coronel Lula o presidente da Câmara do Pilar. O seu irmão do Recife, quando estivera no Santa Rosa, lhe falara nisto. Sabia que ele, Lula, era homem para muito mais, merecia-lhe toda a consideração, mas já uma vez viera ali falar-lhe de eleições e não conseguira interessá-lo. O velho ouviu o outro com toda a atenção, e quando parou de falar, disse-lhe que agradecia tudo, que era muita honra para ele aquela lembrança, porém não podia aceitar. Não ia com a República. Apesar do 13 de maio, apesar de ter sido roubado por João Alfredo, ele não se esquecia do imperador. Regime era aquele, de homens sérios, de gente de vergonha. O velho José Paulino não lhe disse nada. Sabia que Lula, quando pensava uma coisa, não arredava o pé, e mudou de assunto. Dona Amélia entrou na sala com aquela delicadeza de sempre, perguntando sobre todos do Santa Rosa. Neném não apareceu porque estava adoentada. Com pouco veio uma negra com um cálice de vinho na bandeja de prata, e a conversa foi morrendo, até que ficaram os dois calados. Dona Olívia surgiu no corredor, olhou para o grupo e voltou resmungando. Com pouco ia-se o coronel José Paulino e seu Lula. Só com a noite que se aproximava sentiu-se um pouco superior a tudo o que cercava. Viera ali o homem mais rico da várzea pedir-lhe para ajudá-lo na sua política e ele negou-lhe o auxílio. Não era nada para aquela canalha do Pilar, mas para os maiores da terra era homem que merecia consideração. Neném não quisera aparecer à visita. Agora vivia assim, no mais completo isolamento. Nunca mais que tocasse piano. Viera à sua casa pela segunda vez o coronel José Paulino, atrás da sua contribuição para a política no Pilar, e mais uma vez não aceitara a posição ao seu lado. Todos estavam muito enganados com ele. Ninguém estaria acima de seu nome, de homem de gente da melhor de Pernambuco. Agora, todas as 6 horas, o negro Floripe, seu afilhado, tocava o sino que o capitão Tomás tinha guardado num caixão de ferro velho e que ele mandara dependurar no alpendre de trás. Que lhe valia a casa da câmara se ele não contasse com o amor de Deus? Que valiam as ofertas do coronel José Paulino se não soubesse agradar a Deus com as suas orações, com as suas penitências? Aqui eu volto a reforçar, enfatizar e talvez desenvolver um pouco aquilo que a gente já conversou antes, né? Não é muita coisa, pensando assim, os grandes religiosos, né? Não é muita coisa, né, digamos assim, um religioso com uma maturidade mais com uma religiosidade mais matura, né? Diria o seguinte: não é muita coisa você fazer uma oração, né? Não é muita coisa você repetir algumas máximas, não é muita coisa você ter algumas regras morais, se você não é nem maturo o suficiente para entender o que aquelas regras são, né? Não é muita coisa você dedicar todo o seu amor a Deus se o teu conceito de amor é deturpado. Não é porque uma pessoa decidiu amar a Deus que ela simplesmente pronto, ela se tornou uma pessoa perfeita, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos desenvolver esse pensamento um pouco mais. Olha que interessante. Que valiam as ofertas do coronel José Paulino
se não soubesse agradar a Deus com as suas orações, com as suas penitências? Uma frase antes. Que lhe valia a casa da câmara, se ele não contasse com o amor de Deus? Olha, perceba, essa frase, e eu enfatizo que isso daqui a gente poderia fazer com qualquer versículo da Bíblia, se você acredita na Bíblia, com qualquer, sei lá, parte de um discurso de um grande líder religioso, se você acredita no líder religioso, né? Então, essas frases, como é o caso aqui, então perceba, tenha isso digamos assim, em stand-by aqui na tua mente, né? Para o que eu vou falar agora. Que valia a casa da câmara se ele não contasse com o amor de Deus? Essa frase pouco vale se, por exemplo, como é o caso do coronel Lula, ele nem sabe que, na verdade, ele não acredita naquilo. Vamos tentar desenvolver isso. Ele fala o seguinte, o que ele quer é o amor de Deus, e ele não quer a casa da câmara. Mas vamos pensar um pouco, será que é isso mesmo? Será que ele não quer a casa da câmara porque ele não quer o amor de Deus? Olha, imaginando, pensando assim, dando uma olhada, de cara eu já consigo ver outros motivos, né? Primeiro, ele vai estar num mundo de grandes. Segundo, ele vai estar lá por favor de um grande coronel, né? Lembre-se, é assim que a mente do coronel Lula funciona. Terceiro, ou desenvolvendo o que eu acabei de falar, ele vai ser simplesmente um pau mandado, né? Ele vai dever mais favor ainda, né? Além do medo que ele sente de estar no meio das outras pessoas, além do ódio que ele sente por todos os humanos. Então, essas são as verdadeiras razões do José Paulino. Então, o fato dele colocar uma frase, então pensa, ele tem tudo isso daqui, tudo isso que eu coloquei para você, como motivo para agir desse jeito, né? Ódio, medo, orgulho, tá tudo aqui. O fato dele ter colocado uma frase bonita dizendo o seguinte, que valia a casa da câmara se ele não contasse com o amor de Deus, não modifica em quase nada a situação. Eu diria que é pior ainda, né? Por quê? Porque se pelo menos esses sentimentos estivessem no aberto, né? Pelo menos se esses sentimentos estivessem sendo explicitados, ele poderia lutar contra eles. O que acontece num caso desse é que ele pega essa vilania dele, ele pega essa maldade, né, no sentido de defeitos morais que ele tem, coloca uma capinha bonita ali e fala: o que vale a câmera se eu não tenho a Deus? E aí ele consegue ficar em paz com a sua própria maldade. Okay? Perceba, dá para fazer isso com qualquer um dos mandamentos, dá para fazer isso com qualquer afirmação religiosa, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não, mas se eu amo o meu próximo, eu não quero ver o meu próximo vivendo na sujeira. E é por causa disso que eu vou perseguir o meu próximo, vou criticar o meu próximo, porque eu quero levá-lo para a luz. Aí a pergunta é isso mesmo? Eu não estou dizendo que não é possível. Eu não estou dizendo que às vezes você não dá para uma pessoa um choque de realidade e fala, olha, você... no contexto religioso ou fora do religioso, né? Sei lá, eu tenho um aluno, vamos sair um pouco da religião, senão você vai pensar que eu estou pregando para você, e aí daqui a pouco eu vou cobrar, eu vou querer dinheiro também que você me dê, e você vai querer desligar o vídeo, né? Qualquer contexto. Eu estou aqui com um aluno, vamos supor, e o aluno fala ele interpreta de uma forma muito... vai muito longe nas suas interpretações, e isso digamos, ele comete erros infantis na hora de interpretar. Por exemplo, a gente está lendo o Fogo Morto, que seja, né? Às vezes eu teria que dar um choque de realidade, né? Falar, olha, você vai muito longe, é por causa do teu orgulho próprio que você está fazendo isso, e bater, digamos assim. E teria que estar batendo por amor. Então, deixa eu voltar para o que eu estava falando. Não é que não seja possível você ser mais enfático, vamos supor que você seja religioso, para salvar alguém, né? Mais ou menos como Jesus entrando no templo e quebrando, chicoteando lá os vendedores lá para que eles parassem de ser safado.
Não é isso. Não estou dizendo de uma impossibilidade. Eu estou dizendo que embaixo de uma frase, como eu amo meu próximo, como do que vale a casa da câmera se eu não tenho o amor de Deus, debaixo de uma frase eu tenho que analisar todo o embasamento daquilo, eu tenho que analisar toda a substância que está por trás, que me levou a falar aquela frase, e pode muito bem ser que seja um motivo nobre, e pode muito bem que seja um motivo vil. De sorte, esse é o ponto que eu quero chegar, de sorte que a mesma frase pode servir para coroar virtudes que foram desenvolvidas, né? E para esconder vilanias que estão ali. Então, vamos continuar. Vamos imaginar um outro caso. Mesma frase. Que lhe valia a casa da câmera se ele não contasse com o amor de Deus. Vamos imaginar um homem forte. Vamos imaginar um homem que consegue colocar a cabo os seus propósitos. Vamos imaginar um homem que não se sente diminuído perante os outros. Vamos imaginar um homem que não é covarde. Vamos imaginar um homem cheio de sucesso, né? E esse homem, ele então está lá. Vamos imaginar o Tomás no seu ápice, né? Ele está lá com toda a sua força, com o seu engenho, e de repente ele começa a receber a palavra de Deus, né? E no ápice de todo o seu poder, ele pensa, eu vou abandonar a câmera. Eu vou abandonar a câmera porque eu quero me dedicar mais ao meu Deus. E aí ele falaria essa frase. Que lhe vale a casa da câmera se ele não contasse com o amor de Deus. Percebeu? São outros mundos, ok? São outros mundos. Então, novamente, volto a enfatizar o fato dele falar que ele quer agradar a Deus acima de todas as coisas. Olha, eu posso dizer que matar infiéis é agradar a Deus. E aí eu estou tentando agradar a Deus acima de todas as coisas. Eu posso dizer que perseguir outras pessoas é agradar a Deus. E eu posso tentando agradar a Deus acima de todas as coisas. Então não é o fato das frases superficiais que você coloca. É você responder, tá, mas o que é agradar? O que é Deus? O que é o bem? O que é honestidade? O que é o outro? Até, né? Então, no final das contas, é impossível uma pessoa ser nobre espiritualmente sem ela ser madura intelectualmente. Não estou dizendo aqui intelectualmente, eu conheço livros difíceis, né? A gente conhece pessoas extremamente simples que intelectualmente elas são extremamente desenvolvidas, ok? Bom, terminei essa digressão, eu vou para mais uma digressão que me veio aqui. Se você não é religioso e você agora está com um sentimento de desconforto, né? Porque a gente está falando sobre religião, porque a gente está usando os termos da religião, você tem uma deficiência literária, ok? Por quê? O que eu quero dizer com isso? O que a literatura é? A literatura é basicamente você ter acesso a outras experiências. Ter acesso a outras experiências, mergulhando nessas experiências. Que eu quero dizer com isso? Leia o Fausto, por exemplo. É impossível você ler o Fausto sem você, enquanto estiver lendo o Fausto, não acreditar piamente no demônio. Não vai funcionar se for só um livrinho. Então é preciso que você incorpore os termos do demônio, é preciso que você incorpore o modo de visão do demônio e você veja o mundo através daquela, digamos assim, luneta que o autor está te dando. Okay? Se você acredita ou não acredita em Deus, acredita ou não acredita em demônios, daí é problema teu, daí é outra história. Okay? Para você ver como isso funciona em qualquer lugar. Vamos supor que eu esteja lendo um dos romances ou um dos poemas bem comuns revolucionários lá da Rússia no tempo da Revolução, anos 1917 para frente, né? E ali a gente tem
acho que é Mayakovsky, tem outros poetas, mas acho que é um outro, esqueci o nome, sobre matar burguês, né? E você tem aquele ódio pelo burguês que explora, etc, etc, etc. Não importa se você é contra o comunismo, não importa. Quando você está lendo aquilo ali, você tem que incorporar aquele vocabulário, você tem que se sentir como se você estivesse naquela, digamos assim, naquele universo, né? É só assim que você vai conhecer universos diferentes, né? E aí, uma vez que você mergulha, se deixa impregnar de todo o vocabulário, de toda a visão de mundo, de qualquer livro que seja, né? Quando você sai para a realidade que é única. Lembre-se, o perigo é pensar que você vai mergulhar num livro, a realidade daquele livro está isolada e depois do outro. Não é isso que eu estou falando. Você mergulha aqui, entende esse livro, esquece esse livro, mergulha no outro e cada livro é isolado. Não, todos os livros, todas essas riquezas de experiências, de todos os romances, eles estão no mesmo mundo. Então você mergulha numa visão para tentar entender melhor essa complexidade única que nos envolve a todos. Mas para isso você tem que ter um mergulho real. Okay? É por causa disso que eu não aceito se você me criticar e dizer que eu estou sendo religioso demais aqui. A gente está sendo religioso demais porque o Coronel Lula é religioso demais. E a gente tem que pensar sobre a espiritualidade, né? E aí, aos poucos, a gente vai integrando tudo isso na nossa visão completa. E, no final das contas, pensa, não, realmente eu acho que isso não existe, ou isso existe, e assim por diante. Ok, então as duas frases que só escondem o que o Coronel Lula tem dentro de si, né? Que lhe valia a casa da Câmara se ele não contasse com o amor de Deus? Que lhe valiam as ofertas do Coronel José Paulino se não soubesse agradar a Deus com as suas orações, com as suas penitências? Deus esse que vai vingar todos aqueles que humilharam o Lula. Deus esse que vai castigar a todos. Deus esse que vai premiar o Lula. Deus esse que num outro mundo vai fazer com que o Coronel Lula esteja numa posição de destaque como o grande coronel da várzea, mais ou menos como José Paulino, e os outros que não o seguiram estejam humilhados. É esse o Deus que Lula acredita. Todas as 6 horas estaria aos pés de Deus para rezar, para sentir que Deus era mais forte que as grandezas da terra. Seu Lula puxava as orações para as 5 pessoas da casa. Encontrar aquele negro Floripes que fora filho de um escravo, seu afilhado, e que com tanta devoção compreendia os seus deveres. Era moleque de bom coração, de natureza branda. Amélia não gostava dele. Era a birra de sua mulher que dera para implicar com os jeitos macios do seu afilhado. O velho José Paulino viera ali para pedir, para tentá-lo com a presidência da Câmara. Queria ter um Luiz César de Holanda Chacon como pau mandado. Era o prefeito, era o mandão e desejava um homem como ele para presidir o conselho municipal, para fazer figura perto dos outros senhores de engenho. Tinha o Lula do Santa Fé, homem de bem, de boa família, de gente grande de Pernambuco, como presidente da Câmara. Estava muito enganado. Então aqui a gente teve pelo menos uma boa parte das verdadeiras razões, né? A gente já conversou sobre isso. Só aos pés de Deus era que ele se sentia pequeno, um nada, um pecador. O coronel José Paulino que fosse procurar outro para fazer figura.